Bom dia aos Tudo bom? ouvintes aí da Central de Notícias. Bom dia, voz. Doutor Guilherme, essa semana o prefeito Eduardo Braide apresentou um novo projeto do Plano Diretor de São Luís. O que é que traz esse novo projeto para São Luís e tem uma modificação em relação à proposta anterior? Tá. Foi um equívoco, um erro do prefeito. O Instituto da Cidade até corrigiu isso ontem em chamar de novo plano diretor. Na verdade, essa é a proposta de 2019, que é já uma revisão do plano diretor, que é de 2006, deveria ter sido revisto até 2016. A primeira proposta em 2015 tinha problemas, houve uma recomendação do Ministério Público para que fosse reiniciado o processo. Eles tentaram fazer simultaneamente a revisão do plano diretor e da Lei de Uso, Zoneamento e Ocupação do Solo. O Ministério Público recomendou, por decisão do Supremo Tribunal Federal, recomendando que esses processos têm que ser separados, e nós começamos em 2015, né? Em 2019, esse segundo processo. Esse segundo processo teve 9 audiências públicas. Quando chegou na Câmara, houve uma recomendação em 14 laudas do Ministério Público apontando uma série de problemas na proposta e que deveria ser devolvido ao Executivo para correção desses defeitos, defeitos de forma e de conteúdo, né? Algumas coisas que obrigatoriamente deviam constar da proposta, outras que mexiam com dispositivos que estavam previstos na lei orgânica, que é uma norma hierarquicamente superior à lei do plano diretor, enfim, recomendações várias. Isso foi em fevereiro de 2020. Nós só tivemos a resposta agora do Poder Executivo, agora nessa semana, né, com o prefeito anunciando erroneamente como uma nova proposta, mas não é uma nova proposta, é a proposta de 2019, que não teve nenhuma correção de texto, somente foram substituídos os 3 mapas da proposta. Então, a Prefeitura acolheu apenas parcialmente as recomendações do Ministério Público e entendeu que não havia necessidade de fazer correções no texto que tinha sido encaminhado. A matéria, então, agora vai para a Câmara de Vereadores, que vai avaliar se a recomendação do Ministério Público foi atendida ou não e decidir se o processo vai ter tramitação daqui para frente, né? Doutor Guilherme, nessa proposta anunciada pelo prefeito, ele inclui mais 22 áreas que eram áreas retiradas da zona urbana, da zona rural de São Luís. Isso não melhora, em certo aspecto, a proposta do plano diretor de preservar o ambiente da ilha de São Luís? Isso diminui o prejuízo, Boys, porque, na verdade, a redução que havia na proposta anterior era de 41%. Com essas áreas que foram mantidas como zona rural, nós teríamos aí uma redução ainda de 29,2% na área rural, na zona rural do município. E isso acontece numa circunstância, tem dois objetivos, né? Ampliar o distrito industrial, que hoje está operando fora da lei em relação à emissão de 3 poluentes. Nós temos poluição demais em São Luís. Tínhamos, em janeiro de 2017, 48 mil toneladas de poluentes emitidas para a atmosfera. Só para comparar, o Batão, em São Paulo, emite 9.500 toneladas de poluentes por ano, dados de 2020 da CETESB. E outras 12 mil toneladas de poluição veicular, embora essa informação esteja desatualizada, seja de 2005. É possível que, com o aumento da frota, a gente tenha um volume maior. Isso em 2017, né? De lá para cá, a Vale retomou a produção de pelotas na ilha de São Luís, queimando carvão mineral. A Alumar está reativando a produção de alumínio. A própria produção da Vale, das cimenteiras, também teve um crescimento. Então, o volume de produção estimado em janeiro de 2017, que era de 60 mil toneladas, maior do que qualquer distrito industrial de São Paulo, nenhuma cidade do estado de São Paulo tem poluição industrial nesse nível, já foi ultrapassado, com certeza. Hoje nós temos mais de 60 mil toneladas de poluentes por ano. E 3 poluentes fora dos limites legais. Então, não faz sentido ampliar o distrito industrial quando o distrito industrial está operando fora, acima dos limites legais de emissão de poluentes. Da mesma forma, a ampliação da zona urbana sobre a zona rural, que causa aí essa redução de 29%, 29,2%, ela também prejudica, por exemplo, a área do Maracanã, embora a prefeitura tenha erroneamente mencionado que ela foi
ser mantida como zona rural. Na verdade, uma pequena parte do Maracanã foi devolvida à sua condição atual de zona rural, né? Mas uma boa parte do entorno da área de proteção ambiental do Maracanã continuaria sendo transformada em zona urbana. Há aí uma nítida intenção de favorecer a indústria da construção civil, que busca terrenos baratos para a construção de moradias populares, quando a cidade tem um enorme estoque de imóveis que estão aí, são objeto de especulação imobiliária, né? Os seus proprietários aguardam a valorização desses imóveis, e não faz sentido. Parece que a proposta apresentada pela prefeitura, ela prioriza quase que exclusivamente esses dois segmentos, indústria pesada e construção civil. Tanto que o prefeito, os únicos segmentos que o prefeito agradeceu na entrevista foram o Sinduscom e a FIEMA. Eu não sei o que ele agradeceu, provavelmente essas entidades devem ter colaborado de alguma forma nesse processo de revisão da proposta, mas outros segmentos da sociedade civil não foram consultados. Por exemplo, o Conselho da cidade de São Luís, em que essas entidades estão representadas, mas também tem entidades como universidades, sindicatos, união de moradores da zona rural, enfim. O prefeito deu, vamos dizer assim, prioridade à oitiva somente dessas duas entidades empresariais para, vamos dizer assim, fazer as retificações na proposta de revisão do plano diretor. O senhor não acha também que a não aprovação do plano diretor não acaba entravando o desenvolvimento da cidade na geração de emprego, nesse momento que é tão carente uma cidade como São Luís de empregos? A aprovação do plano diretor não induziria também a geração de emprego? Excelente pergunta, pois. A indústria em São Luís responde por 5,7% dos empregos formais. Nós temos aí uma indústria muito pesada, com um grande volume de emissão de poluentes, mas do ponto de vista de geração de empregos, essas indústrias são altamente tecnológicas e demandam pouca mão de obra. Posso mencionar o exemplo da termoelétrica Eneva, lá atrás do Porto de Itaqui, que emprega 206 pessoas. Nós temos supermercados médios aqui na cidade de São Luís que empregam um número maior de pessoas. Então, a indústria não é um segmento empregador em larga escala na nossa cidade. Pelo contrário, pelo volume de problemas que ele causa, ele acaba gerando um número de empregos muito pequeno para a proporção desses impactos. Essa poluição toda que eu mencionei, uma parte dela acaba voltando com a chuva, vai para o solo, contamina os recursos hídricos. Nós temos já problemas de contaminação, contaminações várias, né, diferentes, inclusive, dependendo da área da ilha. A área da Lumar, por exemplo, está com níveis muito elevados de sólidos dissolvidos totais, sulfatos esqueci o outro agente que afeta. Nós temos em alguns cachorros, por exemplo, a contaminação por metais pesados nos rios. Isso já se observa, algumas dissertações de mestrado na UFMA já identificam a contaminação dos peixes. Tudo isso é consequência não só da atividade industrial, né? O não tratamento do esgoto. Nós jogamos ainda muito esgoto na Baía de São Marcos e na Baía de São José sem tratamento, mas a indústria tem uma parcela expressiva de contribuição em relação a essa contaminação dos recursos hídricos e dos peixes, né? Se está nos rios, enfim, isso acaba afetando a saúde das populações. Então, é importante a geração de emprego, mas que sejam empregos limpos, empregos que não causem mortes nos seus vizinhos, doenças, internações, alergias, dia de trabalho perdido. O que nós temos hoje, infelizmente, é uma indústria muito pesada. Nós temos hoje queima de carvão mineral, que é considerada uma energia suja, na Vale, na Lumar e na Eneva. Ou seja, nós temos 3 empreendimentos industriais que usam largamente, com volumes elevados. Posso mencionar a Lumar, por exemplo, que usa por ano algo como 486 mil toneladas de carvão mineral, o que a Europa está tentando acabar, substituir por outras fontes, eólica, solar, ou até mesmo nuclear em alguns países, por conta dos riscos e dos impactos que a queima de carvão mineral tem sobre a saúde humana. Então, eu acho que esse discurso dos empregos, nós precisamos de emprego, mas certamente não um emprego que cause todos esses problemas, a vizinhança dessas, sobretudo na zona rural, né, próxima ali no entorno do distrito industrial.
Essas audiências que estão previstas para acontecer aí no processo de aprovação do plano na Câmara, o senhor acha que ela pode alterar, elas podem alterar de alguma forma a proposta apresentada pelo Executivo? Olha, acredito que sim. Esperamos que essas audiências aconteçam. Em 2015, o processo que foi anulado por recomendação do Ministério Público Estadual, nós tivemos audiências do Poder Executivo e depois tivemos audiências do Poder Legislativo, com um olhar diferente, com, enfim, participação de técnicos diferentes. Esses problemas todos que eu estou mencionando são problemas que são mensuráveis, eles têm documentação, uma parte do próprio governo do estado, uma parte da academia, das universidades aqui na nossa cidade. Então é importante que os vereadores, que efetivamente é quem vão votar esse projeto, né, para tomar a sua decisão, para decidir sobre essa redução aí de 31% na zona rural, que não é o único problema, né? A gente também tem redução de 11,5 hectares de dunas. O sítio Santa Eulália, metade do sítio Eulália, perderia a proteção que possui hoje. A APA do Maracanã é ser atingida pela questão zona rural, zona urbana. A redução de 3% na área de recarga de aquíferos na ilha de São Luís, nós já temos sinalizado pelo Serviço Geológico Brasileiro que nos próximos anos nós vamos ter uma redução de recursos hídricos no subsolo por conta da impermeabilização, que a construção civil avançando, a chuva hoje encontra construções numa área maior e com isso ela não infiltra para o subsolo. Então, no período de chuva nós temos as enchentes que acontecem nas ruas, né, algumas ruas que acabam se transformando em rios, mas essa água que no passado iria para o subsolo e nós utilizaríamos essa água posteriormente, hoje acaba indo parar nos rios e não ocorre a recarga dos aquíferos do subsolo. Então, nós temos vários problemas. Essa proposta atual, por isso que o Ministério Público faz uma crítica tão dura. Não é só uma questão formal em relação aos defeitos formais, e possui defeitos formais. Há questões também de conteúdo que podem tornar a vida em São Luís muito mais difícil do que hoje. Se houvesse uma cautela maior por parte do Poder Público, por exemplo, para ampliar o distrito industrial, primeiro tem que colocar ele dentro da lei. Se você não parte desse princípio, ou seja, os gases que hoje são ultrapassados os níveis de emissão de poluentes, partículas totais em suspensão, partículas inaláveis e óxidos de nitrogênio, o primeiro passo seria os dois órgãos ambientais envolvidos, o IBAMA, algumas das licenças são federais, e a SEMA, teriam que iniciar um processo de diálogo com as indústrias que já estão instaladas, para instalação de filtros, investimentos. Isso aconteceu no resto do Brasil. Cubatão, que hoje tem 9.500 toneladas de poluente por ano, em 2005 tinha algo em torno de 50 mil. Ou seja, é possível com investimento, não precisa, não é incompatível o desenvolvimento, a atividade industrial com a presença humana. Só que é preciso que as coisas sejam compatibilizadas, né? Aqui, me parece que nós temos um território, assim, como não tem monitoramento público também, né? Um dos defeitos do nosso distrito industrial, a gente só sabe que houve violação de padrões legais anos depois, quando os relatórios de automonitoramento são tornados públicos, são enviados à SEMA e se solicita uma cópia, ou seja, a gente sabe que teve problema 2, 3 anos depois do problema ocorrido. E o correto seria que nós tivéssemos, a sociedade tem o direito de saber disso de imediato, praticamente online, para adotar medidas, redução de produção, redução, fechamento de uma ou outra unidade que esteja operando com algum defeito, algum problema, enfim. Isso não pode ser, a gente não pode gerenciar o passado, né? A área ambiental tem que gerenciar o presente em relação a essas condições de saúde. Tá ok? Obrigado, doutor Zagallo, por estar aqui com a gente na Central de Notícias. Eu que agradeço o convite, eu acho que o tema é muito importante porque diz respeito ao futuro da cidade de São Luís e, de certo modo, do estado do Maranhão, né? Essa poluição que acontece aqui, ela se propaga, ela vai em direção os ventos predominantes aqui são Nordeste, Baía de São Marcos, vai em direção à Baixada, então o impacto não é só local, ele é principalmente local, mas acaba também afetando os nossos vizinhos aqui, os municípios mais próximos. Obrigado. Bom dia.